Eu não sei o que é isso. Mas oi! O que é isso, Natália? Não sei. Ok. Oi. Oi, esse é o Patramada Criminal, o canal do podcast Patramada Criminal que você encontra no Spotify, no Deezer e agregadores. Eu sou a Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E nós somos muito profissionais nesse podcast, vocês vão perceber com o tempo. Se você é novo aqui no canal, se você é novo no nosso podcast, dá um subscribe aqui, dá um inscrever-se, comenta, dá like, toda aquela coisa que é pra gente ganhar mais visibilidade e talvez contratar alguma pessoa que ensine a gente a ser mais profissional. Ou se você não gostar da gente, você também pode xingar com tanto que você se inscreva. Se inscreve pra dar hate. Exato. A partir de agora, a gente só aceita hate ou críticas construtivas se vocês forem inscritos. Se você não for inscrito, você perde esse direito. Sim, por favor. Tá Se é pra bom? nos xingar, pelo menos nos siga. Pra você poder xingar com propriedade. Exato, porque daí você que, sabe, você que financia esta porra. É isso aí. E vamos falar de tragédia, porque eu tenho um caso que eu fiquei chocada de não conhecer. E eu Uhum, acho que vocês também não vão ter conhecido. Acho que você também não vai ter conhecido. ok. Que é o caso de Ray Merrill. Não, Não? não conheço. Esse caso é brasileiro? Você vai ouvir. É, ele Quem é. que é Ray? É o Ray. Vamos chegar lá. Quem é Ray? O Ray Merrill, ele não é brasileiro, tá? Mas ele é um americano. Ah, ok. É, Porque eu já fiquei imaginando, meu avô tinha um vizinho em Mongaguá que chamava John Lennon. Então eu já não, fiquei imaginando que era essa situação. não é esse caso, não é o caso de ninguém com nome assim, não. Ele era Tá. americano mesmo. E o Ray, ele era tipo de pessoa. Eu vi numa matéria, uma das fontes aqui embaixo, que ele é descrito como uma mistura do Marlboro Man com o John Lennon. Sério. Ele é bem. Vocês vão ver foto dele aí. Ele é bem tipo o californiano padrãozinho dos anos 70, assim, sabe? Aquele cara Sei. bigodudo, loiro, que usa camisa aberta. Sim. Então a minha Hang Loose estava na vibe, Sim, estava você tava total na vibe desse estava caso. total na vibes, tá vendo? Ó, sem saber eu já sabia. Sem saber, você já sabia. E vamos falar um pouco sobre esse cara, né? Quem era ele? Ele trabalhava tanto em construção civil quanto com música. Ele era, na verdade, um cara que sempre quis ser músico, mas que ao mesmo tempo nunca foi extremamente bem sucedido com música. Então ele tinha o trampo que mantinha ele e o trampo que era a paixão dele. Tipo a gente com este podcast barra canal no YouTube. Exato. Suporte seus talentos locais. Sim. Tanto que ele tem, Apoie. junto com essa paixão por música, ele tinha uma paixão por mulheres latinas. Real. Ele gostava muito de mulheres latinas, tanto que ele foi casado com uma argentina por 10 anos. E ele morou em Buenos Aires, ele era músico em Buenos Aires. Fica o Sei que questionamento. ele foi casado com essa mulher por 10 anos, e nesses 10 anos ele viveu de música em Buenos Aires. Ele era guitarrista. Mas não deu certo o relacionamento. Ok. Depois ele voltou para os Estados Unidos, né, para Califórnia. E ele também namorou com outra mulher que era latina também, que Uhum. era a Bárbara Cortez, a ex-namorada dele. E a Bárbara disse que o relacionamento não deu certo porque ele era uma pessoa com um humor bem instável, assim. Então, ele tinha momentos em que ele era tipo o cara romântico, vem ouvir essa música, olha isso, escrevi essa música pra você, o que que você acha? Tocava. E ele tinha uma voz muito bonita também, então quando ele compunha, ele cantava a composição com a letra que ele imaginava, tal. Tem vários. Mas ao mesmo tempo, ele também era a pessoa que assim, ele construiu um estúdio na casa dele, né? Meu sonho de consumo. Então, um estúdio na casa. E quando ele tava gravando, e se alguém fazia barulho, ele era a pessoa que surtava, porque ele precisava de silêncio absoluto na casa, e qualquer barulho atrapalhava o ritmo dele. Ele Ou era essa seja pessoa. ou seja, ele era um puta de um mala. Mala, sim, ele era mala. E a Bárbara conta que ela cansou. Eles ficaram juntos muito tempo. Eles ficaram juntos, se não me engano, foi de
Ai, foi de 86 até, tipo, começo dos anos 2000, até acho que Como que 2005, você 2006. casa com uma latina e quer silêncio? Não era só silêncio, era coisinhas pequenas. Ela fala também que tinha algumas coisas que incomodavam, que ele era muito ele tinha uma condição financeira boa, o que que ele fez? Ele flipou algumas casas. Pra quem não Hum, sabe, tem muito americano que compra uma casa toda velha, toda caída, reforma essa casa e vende essa casa por um preço até 10 vezes maior do que o preço que você comprou. Como ele hum, tinha experiência com construção civil, ele tinha um custo mínimo, então ele conseguia fazer quase tudo sozinho, uhum, e então ele não tinha tanto custo com mão de obra, então ele conseguia fazer um trabalho legal e vender as casas por um valor maior. Ele fez uhum, isso com umas 5, 6 casas, que deixou ele com uma grana confortável, e ele ganhou uma herança da mãe depois que a mãe dele faleceu, quando ele era mais velho. E com essa herança ele também conseguia se manter, mas era aquilo, o que que ele queria? O sonho dele era conseguir viver de música, mas para viver de música ele queria ter uma reserva financeira. uhum. Então ele também era a pessoa que e eu me identifico um pouco com isso, a pessoa que enche o saco quando você compra, tipo: "Ah, eu só quero comprar legumes orgânicos". Mano, para. Aí você tem um tomate que é 79 centavos, aí você tem o tomate orgânico que é 3 euros. Fora E que tudo que é orgânico é pior para o meio ambiente. então, assim, ele tinha essas coisas de falar: "Não gasta com essas coisas, que se você tá na Califórnia, a Califórnia é o país da galera orgânico, prensado a frio, Gluten cru". free, Isso. vegano, Então ela fala que eles discutiam muito por ele ser muito controlado com dinheiro, que é sim. uma informação importante também. Então tinha esses surtos, ele era chato. Não deu certo, porque ele era chato, mas ele tinha essas era E uma a pessoa Bárbara sistemática. ela era latina de onde? Ela era Ela não brasileira? fala a Bárbara tá viva ainda, não fala de onde Ah. ela é, mas o nome Ah, dela é tá. Bárbara Cortez. Ah, tá. Mas a história não é sobre ela, a história nossa história começa depois que eles terminam. Quando Ok. eles terminam, ele tá com 57 anos, e aí ele entra no isso a gente tá em 2006, 2005 para 2006. Um mês depois que eles terminam, ele decide que ele vai entrar num site que eu acho que não existe mais, mas que é um site para conhecer mulheres latinas. Ok. E é nisso Shakiras.com. já que olha, eu acho que o nome não é esse e a gente tem que patentear esse nome. Hum. Nisso, nesse site, ele conhece uma mulher que chama Regina Rashid, brasileira. Regina Falange. Regina Falange. Hã. Ai, gente, Regina Rashid, ele conhece ela, nesse site, né, e eles começam a conversar, só que é uma conversa super truncada, assim. E bem gente, isso a gente tem que abrir um parênteses, porque assim, foi uma coisa que eu peguei muito nessa época, eu morava em Pirassununga nessa época aí, porque isso foi em 2000 de 2005 para 2006. Quando surgiu a banda larga no Brasil, pelo menos, a galera mais velha e divorciada, assim, as mães e tal, os meus pais não eram divorciados nessa época, mas tinham mães de amigas minhas, a galera surtou nos encontros online. A galera mais velha surtou nos dates, assim, o que mais tinha era, tipo, mãe de amiga minha tendo um romance online com português. Então, assim, a galera mais velha, os tiozão da internet daquela época, dos anos 2000, surtaram com online dating. Hã. Então, o que eu vou falar aqui, muita gente vai falar: "Nossa, mas como?". Gente, era outra época, querendo ou não, parece que foi ontem, mas, gente, faz 15 anos, né. Era só mato Não, na 17 internet, anos. gente. É. Então, Não, e assim assim, acabou que hoje em dia você não conhece eu tô solteira, você não conhece pessoas se você não tiver nesses apps, sabe, se você não tiver na internet. Então caminhou pra isso mesmo a situação. E sim. assim, eu posso dizer que você não conhece pessoas solteiras não estando nesses apps, porque eu não estou nesses apps e eu não conheço ninguém. Eu fico solteira. Ai, Natália. E tá tudo bem também. E tá tudo bem também. Mas bem, era naquela época, pra quem não sabe, pra quem não é dessa época e não sabe como era, Hum, era um site que, assim, o site tinha o perfil, e o site tinha um e-mail de contato, então as pessoas nem conversavam pelo próprio site. Era o seu perfil, aí tipo, sei lá, o nome do cara, ele colocava lá o nome dele, meu nome é Ray, eu sou músico, moro nos Estados Unidos, tenho tantos anos, gosto disso, 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 esse é meu endereço de e-mail. E hum. as pessoas trocavam e-mails, e eu peguei trechos da Regina falando com o Ray, né, com o Ray Merrill. Vamos lá.
E assim, detalhe, a Regina, ela não falava inglês, tá? Ela tinha a filha dela falava inglês, e aí a filha dela tinha que traduzir. É, bem creepy. E as conversas eram uma mistura de português com espanhol, com inglês, é uma bagunça. Mas bem, vamos pros trechos É das mensagens. praticamente esse podcast quando a gente tá com a Mônica É. junto. Mas ó a mensagem, eu vou traduzir aqui na hora, tá? Com cada suspiro que eu der, eu te amo mais e mais. Isso ele falou pra ela. Eu tenho mais beijos para você do que tem estrelas no céu. Tá? É. Chique. E aí a resposta dela. Eu tenho mais beijos e afeição para te dar do que todas as pequenas gotas de chuva que ficam na sua janela em uma noite escura inteira. E quando o dia surge, essas pequenas gotas que têm a mais linda cor de raios de sol nelas. É assim que parece o meu amor por você. Ok. Ah. Ok. Ai, Marisa Monte, corre aqui que temos uma música para você, Marisa Monte. Quando eles estavam conversando, fazia 2 semanas, ele já comprou uma passagem pro Brasil pra ir pela primeira vez, pra conhecer a Regina. Fascinado na Shakira.com. Fascinado na Shakira.com, desculpa. Ela morava em São José dos Campos. E então ele foi até lá pra conhecê-la, né? Ele ficou na casa dela e tal. A Regina, ela era de uma família tradicional de São José, tá? Aparentemente a família Rashid é uma família de imigrantes libaneses que vieram pro Brasil, então é uma família assim. Ela tinha foto na coluna social do jornal, ia Chique. nesses eventos black tie, essas coisas que tinha um monte também no começo dos anos 2000, esses baile, que a galera saía com os vestidos chiques pra dançar. Foi a ascensão da Sim, classe média brasileira, os anos 2000. sim. Enfim, eles se conheceram lá e foi tudo lindo. Ela tava naquela casa maravilhosa. Ela levou ele pra dançar. Ele voltou, ele ficou assim completamente encantado. E Sim. aí falou que tinha encontrado o amor da vida dele, assim, tava apaixonadíssimo. Ela não era tão mais nova que ele. Ela tinha, na época que eles se conheceram, acho que ela tinha 40 anos, 40, 41 anos, algo assim. Ela trabalhava como esteticista, especializada em botox. E assim, até aí tava tudo bem, né? E se isso aqui fosse um podcast de fofoca, poderia continuar tudo bem, né? Um canal de Pois é, fofoca. Mas não é. mas não é. É fofoca e true crime. É fofoca contra o crime. E aí a Regina começa com o papinho mole, né? Ah, então, porque. E aí a gente começa a ver quem realmente era a Regina. A Regina, ela falava que ela era médica e que ela era uma médica que podia aplicar botox. Ok. No Brasil, até hoje, né, pra aplicar botox tem que ser, se não me engano, corrija-me se eu estiver errada, mas eu acredito que tem que ser médico ou dentista. Eu acho que esteticista não pode aplicar botox em clínica, Tá. acho. Mas naquela época, com certeza, não podia. E Uhum. aí, ela falou pra ele que ela era. No cartãozinho dela estava médica, tipo, pra galera ir, mas ela não era médica. Doutora. Tava doutora Regina Rashid, mas na verdade ela era esteticista. Ela não tinha nenhuma formação em medicina. Ai. E aí ela falou pra ele: Ah, então, eu queria tanto começar a ganhar mais com a minha clínica, mas assim, eu preciso do diploma de medicina e aqui o Brasil é tão corrupto, deixa eu te contar, aqui você não consegue fazer medicina se você não pagar pra alguém te dar a sua carteira de médico, sabe? Chama mensalidade da faculdade. Não é a corrupção. Ela falou: Nossa, se eu tivesse $10.000, minha vida ia ser tão mais fácil. Resumindo, ele pagou esse dinheiro de suborno. Wink, wink. Ai, gente. Os É, inimigos dela estavam atrás dela, gente. Você tinha que pois é. pagar. Regina Rashid caminhou, né, para que o golpista do Tinder pudesse correr. É isso, é. E beleza, até aí ele deu dinheiro pra ela, estava tudo certo. O problema foi que, tipo, o dinheiro dele começou a sumir, tipo, transações grandes do dinheiro dele começaram a sumir quando ele já estava nos Estados Unidos de volta. Hum, E ele chegou a ligar no banco avisando e tal. E quando eu falo transações grandes, era tipo $15.000, $20.000, porque os Estados Unidos dão um crédito absurdo e ele tinha dinheiro, ele tinha como ter essa comprovação de crédito, mas ele não queria usar o dinheiro, porque ele não é uma pessoa que também
Ele não era tão trouxa assim também, né. Não, ele Só não foi queria ser roubado, é. E aí, o que que ele ele era falou? mão de vaca, não trouxa. E ele tem uma irmã, né, que chama Márcia Sanchez Lub, que é a irmã do Ray. Ele conta pra irmã dele que ele acha que o cartão dele foi clonado nos caixas eletrônicos do Brasil. Uhum. Porque essa é a visão também que todo americano tem do brasileiro, né, que ele foi É pra a visão que selva. todo brasileiro também tem do Brasil. É. Enfim, ele achou que o cartão dele pudesse ter sido clonado. E aí ele cancelou o cartão, beleza, parou de vir a cobrança. Hum. E aí ele vai uma segunda vez para o Brasil, e ele quer dar um carro de presente pra Regina. Não, amigo. Não, calma, calma que piora. Ele quer comprar pra ela um carro de $10.000, isso em 2005. Hum. Dava uns R$70.000 um carro, uns $10.000 naquela não Não, sei, uns menos? 30.000, eu acho. Era na época que o dólar era uns É R$3, verdade, não né. era? É, não, tem razão. Eu não sei, se considerar não, é verdade, tem razão. Enfim. É, É, mas se 30.000. considerar a inflação hoje em dia Não, é 300.000. mas se bem que R$30.000 naquela época, em 2005, Era você dinheiro comprava pra um carro caralho. um carro de $10.000, eu vou ter vergonha de ser vista com um carro assim. E aí ela falou que ela queria uma Cherokee, que era tipo Aquela era a R$70.000. Isso é. é. E aí ele falou: "Olha, eu não tenho esse dinheiro pra te dar esse carro, mas eu posso te dar uma SUV de 20.000". Ah, ok. Ela aceitou, mas reclamou e falou que tinha homens que dariam mais por ela. É. Gente, onde é que tá esses homem? Que eu ia ser tão boa com esses homens, gente. Eles só caem na mão dessas mulher ruim. É. Bom, Hum, bom. hum. Beleza, ele comprou o carro e tal. E, assim, aquelas mensagens bonitinhas do começo do relacionamento vão sendo substituídas, tá? Ah, Porque ele faz essa viagem com ela, né? Dá o carro pra ela, beleza. E aí ele volta. E ele volta pros Estados Unidos decidido a comprar um anel. Ele compra pelo anel de noivado de $5.000. Ele quer voltar pro Brasil uma terceira vez pra casar com ela. E ela fala que, tipo, ela começa a pressionar ele pra voltar rápido. E ele fala: Meu, eu preciso me preparar pra voltar. Se eu quiser casar, tem todo o esquema de licença. claro. E ele fala: Fica tranquila, eu te amo, vai dar tudo certo. E a resposta dela, que eu tenho entre aspas: Amor não paga minhas contas e não paga o supermercado. Esse tipo de amor que você quer me dar não me traz paz. Quem precisa de paz? Ele acabou de te dar um carro. Pois é. Esse amor que te dá. Gente, não. É. Um tempo depois, o carro. Ela disse que o carro foi roubado, tá? Mas depois descobriram que ela vendeu o carro pra ter mais dinheiro. E ela meio que falou que roubou, obviamente, querendo que ele comprasse outro pra ela depois, né? Claro. É, Pois mas é. enfim. E Porque esse é o acharam um outro e-mail da Regina pra um fotógrafo americano conhecido, querendo que ele refizesse os bookings de 2 amigos dela que eram modelos, porque ela tinha sido modelo quando ela era jovem. Uhum. Vocês vão ver foto dela, pra mim, eu não sei, eu não quero ser preconceituosa, mas eu odeio essa mulher. Sabe Hã. essa pessoa que fez tanta plástica no nariz que ele começa a derreter? Sim. Ela é essa pessoa. Aquela pessoa desesperada por manter a juventude perdida, que Daí dá fica assim, né. aquela Ai, não, ele é derretido na ponta, o nariz dela. Eu sei que isso acontece com gente. um monte de gente, que é uma coisa horrível, mas o caso dela é meio a gente tem motivos pra odiar a Regina. Ok. Enfim. Então tinha, voltando, né, ela estava mandando, então, mensagem para o fotógrafo falando, querendo que ela fazer o book desses amigos modelos dela, e ela falou: "Nem se preocupa com dinheiro, o americano vai pagar por tudo". Ai, gente, que É, maldade. que calma que Que piora. maldade, né. Sim, piora, piora. E então ela pressiona ele tanto pra ele voltar logo, que ele decide ir. Nisso, eles se conhecem faz 8 semanas só, e ele já foi 2 vezes para o Brasil e vai voltar uma terceira. Hum. E a Márcia, irmã dele, ela conta que ele ia ficando cada vez mais preocupada. Ela falava pra ele: "Olha, essa mulher tá atrás do seu dinheiro, pelo amor de Deus, olha o que você vai fazer, você nunca foi assim com o dinheiro, você nunca gastou assim". E ele fala: "Ai, que eu tô muito apaixonado, eu acho que ela é a mulher da minha vida". E ela fala porque assim, o meu irmão infelizmente era assim, ele era uma pessoa que ele punha uma coisa na cabeça, você podia dar todos os conselhos do mundo, ele ia fazer o que ele quisesse, Ele não e tinha dinheiro suficiente pra ter ela a vida toda, porque em 1 ano é. ela tinha falido ele. Hum. Eles se conheceram em novembro.
No final de novembro e tal. Tudo que a gente tá contando aqui vai acontecer nesse intervalo entre novembro e março/abril. Porque em abril de 2006 ele chega de novo para a última viagem dele para o Brasil, né, para a terceira viagem, com o anel de noivado e tal, para visitá-la de novo. E, de novo, ele já conhecia os amigos dela e tal, já estava relativamente enturmado. Pra ele, ele ia sair de lá. A intenção dele era casar, trazer ela para os Estados Unidos para casar com ela nos Estados Unidos. Trazer Hum. ela, filha dela, todo mundo, e ter. Tipo, tirar a cidadania americana com ela e depois ele queria aposentar com ela ou no Brasil ou em alguma cidade latina, porque era isso que ele queria fazer da vida dele. Enfim. Hum. E aí a irmã, a Márcia, começa a ficar preocupada porque, primeiro, chega a data dele voltar, porque expira o visto dele de turista e ele não volta. E ele não responde e-mail dela. E tem uma hora que o pai deles fica muito doente e ela manda pra ele, ela fala: "Ray, o pai tá doente e eu não acho que ele vai sair do hospital, eu preciso que você fale comigo". Nisso, ele responde o e-mail, respondendo que: "Ah, não, tá tudo bem, eu tô indo pra Paraty daqui a pouco visitar um amigo, eu não consigo voltar agora". E aí ela olha o endereço de e-mail e não é o endereço de e-mail dele, é um endereço de e-mail fake, tipo, é o nome dele, mas é um outro endereço de e-mail. E ela responde: "Olha, beleza, então eu preciso ou que você me ligue a cobrar, que eu quero ouvir sua voz, ou eu quero que você me conte o que que eu sempre te falava antes da gente dormir". Ah. E o e-mail não tem mais resposta. E aí ela abre depois porque o que acontece, o pai deles morre em maio, ele não vai para o enterro, e ela conta que ela teve um sonho que ela ia buscar o irmão dela no aeroporto, e que ela encontra ele no aeroporto, e ela fala que ela olha pra ele, ele tá com o rosto todo vermelho, e que ele solta um gemido pra ela. E ela fala que ela tem certeza que não foi ficou até arrepiada. Ela fala que ela Ah! tem certeza que não foi um sonho, que foi uma premonição. E aí ela não sossega enquanto o FBI não abre uma investigação. Ela vai e vai e vai. Hum. E aí o FBI começa uma investigação em parceria com o Brasil, o que me deixou feliz, porque a gente evoluiu muito dos tempos de Tatum Canara, em que o FBI tentava e o Brasil só ligava o foda não, o Brasil fez a investigação brasileira foi, tipo, impecável, assim, porque eles tinham aonde ele foi visto pela última vez, Hum. eles tentaram se eles a Regina, ela foi interrogada e o que ela diz é: "Olha, estava tudo bem aqui, mas ele me disse que ele ia pra Paraty visitar um amigo e ele não voltou mais. E pra mim ele tá com outra, ele arranjou outra lá, e ele tá com ela, a gente nem se conhecia tanto tempo assim, eu tô achando que ele achou coisa melhor, fiquei chateada, mas vida que segue". Aham. Pois é, é. Só que não tem nenhum registro dele indo pra Paraty. Não tem nada, nenhuma compra de passagem, não tem absolutamente nada. E nesse meio tempo, ele foi visto pela última vez em abril. Hum. Nesse meio tempo, as contas dele foram secas, o dinheiro dele acabou. E a maioria das transações foi feita num caixa eletrônico em São José dos Campos. Uhum. Mas ele tá em Paraty? Mas ele não, ele fugiu pra Paraty. Claro. Nisso, então o que que a polícia fala: "Gente, pelo amor de Deus, ele não saiu de São José dos Campos. Hum. Ele tá aqui em algum lugar, algo aconteceu". E aí o que que a polícia vê? A polícia decide, eles começam a cruzar ocorrências com vítimas desconhecidas. Hum. E nisso eles acham um caso que eles encontraram em Caçapava, também no interior de São Paulo, de eles encontraram um carro queimado com um corpo dentro. E esse corpo foi enterrado como indigente em Caçapava, porque ninguém reconheceu. Nisso o Ai, o FBI rosto vermelho e ele gritando. sim. Nisso o FBI fez a o FBI mandou os registros dentários dele e fez a exumação, né, e concluíram Hum. que era o Ray. E que, na verdade, ele tinha sido estrangulado com esses fios de ferro, e depois queimado para não ser reconhecido.
E o carro queimado era o carro que ele tinha alugado quando ele foi de São Paulo para São José dos Campos, que tinha sido, que não tinha sido devolvido, né. E a Regina foi questionada várias vezes, mas ela tinha muito dinheiro e advogados, e ela repetiu a mesma história várias vezes, e ninguém tinha como incriminar ela. Até que ela cagou no maiô. E ela cagou no maiô de um jeito tão escroto que, assim, vamos falar de novela ruim? Ai. Não que tenha um jeito bom de cagar no maiô, tá? Tô falando por experiência própria, não. Lá em São José dos Campos, um doleiro foi assaltado num shopping. E o doleiro, o que aconteceu? Esse doleiro, ele foi contatado por uma mulher que disse que precisava comprar dólar para uma viagem que ele ia fazer para os Estados Unidos. Hum. Nisso, ela chegou lá, aí a mulher sequestrou o doleiro e tirou todos os dólares que ele tinha. Ela roubou o cara. Ela foi lá pra encontrar com o cara. Quando o cara tava lá, o cara foi rendido por um leão de chácara que tava com ela. Esse leão de chácara arrastou o cara pra um táxi. Como ele fez isso no meio do shopping, eu não sei, mas ele fez. Enfiou o cara num carro, roubou todo o dinheiro dele e fugiu. Mas a mulher que fez isso teve a capacidade de esquecer a bolsa dentro do carro. É a Mônica fazendo as coisas. E aí, fica pior ainda. Porque o que ela faz, né? O doleiro presta queixa, inclusive levando a bolsa dela. Gente, pessoal, se você tem déficit de atenção e hiperatividade, não faça esse tipo de coisa porque vai dar merda. Esse é o típico coisa que a pessoa com déficit de atenção fez e foi pego por causa disso. Meu, e na boa, quem vai com a própria bolsa dar um golpe? E aí, o pior é que assim, ela foi com Carteira de não, motorista. e ela foi com a própria bolsa e uma peruca pra não ser reconhecida. Ela estava de peruca. Por que eu sei? Porque ela foi dar queixa da bolsa perdida na delegacia como se ela tivesse sido assaltada e o doleiro estava lá. O doleiro ouviu a voz dela, olhou pra trás e falou: foi essa mulher que me roubou. Só que ela tava de peruca. Ai, que burra! Gente. Sim. Foram presos ela e o leão de chácara que eu citei é o Evandro Celso Augusto Ribeiro, como cúmplice. E o que acontece? Eles acham na bolsa dela os cartões do Ray. Todos os cartões do Ray. Ela é presa pelo sequestro relâmpago do doleiro, mas ela não abre a boca. Mas o Evandro canta. O Evandro canta porque o Evandro diz que ele ficou horrorizado. Mas da onde saiu esse Evandro? O Evandro, na verdade, ele era amigo de um cara que chama Nelson de Siqueira Neves. O Nelson, ele é ex-namorado da Regina. O Nelson e o Evandro, inclusive, foram apresentados pro Ray como amigos dela. Nessa conversa toda aí. O Evandro, ele era do Rio, ele era de Cabo Frio. E ele tinha estudado com o Nelson, que era carioca também. E o Evandro conta que ele foi contatado pelo Nelson para ajudá-lo a se livrar de um corpo. E o Evandro vai até lá. Só que quando o Evandro vai até lá, o Ray não tá morto ainda. O que ele diz? E aí ele olha e ele fala que quando ele entra, ele vê a Regina enforcando o Ray com o fio elétrico. E ele fala assim, ele afirma com certeza que foi ela que matou ele. E ele pergunta pro Nelson, né, what the fuck, o que tá acontecendo? E o Nelson explica como que aconteceu o golpe. O Ray chega pra encontrar com a Regina, ela dá um café na cama pra ele, e ela basicamente, nesse café na cama, ela chapa ele de remédio. Ele fica, a ponto dele ficar completamente grogue, completamente inconsciente, ele passa dias semi-inconsciente. E quando ele tenta reagir, ele sofre violência do Nelson. E ele é torturado pelo Nelson até ele revelar as senhas dos cartões dele.
esses 5 dias em que ele é dopado são os 5 dias que leva pra Regina e o Nelson tirarem dele as senhas dos cartões. A partir do momento que ele cede e ele dá todas as senhas dos cartões, ele é morto. Ai, E gente. depois que ele é morto, eles levam o carro dele pra uma estrada em Caçapava e botam fogo e acham que todo mundo vai achar que foi um acidente. Ou seja, o Evandro confessou tudo, tipo, a Regina nunca falou nada. E o problema é o tempo que demorou pra justiça acontecer nesse caso, porque a Regina ficou presa por 7 anos pelo sequestro relâmpago do doleiro, e depois ela conseguiu o direito de responder em liberdade pelo assassinato. Sim, foi solta. Ela foi mandada pra casa, ela foi presa em 2007. Tipo, ela foi julgada e condenada. Em 2012, ela foi mandada pra casa e ela ficou esperando pra ser julgada até ano passado, Até 2021? 2021. Teve um monte de problema, porque o Nelson, olha como o Nelson é. Quando teve aí a gente entra em questões jurídicas, que assim, eu não sei, tá, gente? Se alguém souber e quiser contar aqui pra gente por quê, Conta nos comentários pra conta nos gente. comentários. Porque o Nelson, depois que ele viu que o crime aconteceu, requeriram que ele se apresentasse na delegacia para prestar esclarecimento, ele esperou até ser dia de eleição para ele ir na delegacia, e ninguém pode ser preso em dia de eleição no Brasil. Então, ele sabia que se ele fosse para entrar na delegacia em dia de eleição, ele não ia poder ser retido. Então, chamaram ele para depor, ele foi. Depois, a polícia teve que deixar ele ir. Depois Fica que a a polícia. dica. Ele nunca. Ele tá foragido. Ele nunca mais foi pego. Esse homem vazou. Sim, tem episódio do Linha Direta da galera procurando esse homem. Nelson, se você estiver vendo, se entrega. Mas se inscreve no canal Ah, antes, é filho da isso. puta. Ele sumiu. Mas deixa o seu like nesse vídeo, Nelson. Não, não deixa, não. Não quero o like do Nelson, não. Desse like eu abro mão. Sai fora. Ai, energia pesada, a gente não Ah, precisa. é Mas bem. verdade. E aí ela começou a fazer todas as apelações possíveis. O advogado dela, eu dei uma olhada no Jus Brasil, eu pesquisei um monte para ver esse caso. O advogado diz que o juiz não tinha embasamento para pedir que ela não respondesse em liberdade, porque ela estava aguardando julgamento. Citou lá tudo que você tem que ter como critério para a pessoa não responder em liberdade, disse que o caso dela não se aplicava. Enfim, ela ficou 10 anos esperando para ser julgada. Nesse meio tempo, a irmã dele fez uma página no Facebook de justiça pro irmão dela e postando em todo lugar. O nome dessa mulher é Regina Rashid, ela tem tantos anos, ela é uma criminosa, ela matou meu irmão. E falando, e falando, e falando. E ela disse que ela só ia descansar quando essa mulher fosse presa. Hum. Finalmente, a prisão dela aconteceu em 2021. No dia 3 de dezembro de 2021. 3 meses atrás, gente. 3 meses atrás, ela finalmente foi condenada a 30 anos de prisão. Finalmente, graças a Deus, né? Pelo amor de Deus. Puta que me pariu. Essa mulher deu uma sorte, porque o julgamento dela foi adiado por conta de Covid. Tudo que deu pra fazer pra atrasar, atrasou o julgamento dela. O Evandro ele foi condenado também, mas a duração da sentença do Evandro ainda não saiu, tá? Porque ela só foi condenada em dezembro. O dele tá sendo atrasado ainda. O Nelson foi inocentado porque já prescreveu o caso, ele não foi pego. Foi em 2006. Então provavelmente ele vai sair das sombras aí, provavelmente vai abrir um comércio, vai entrar no BBB, quem sabe. Gente, como que pode homicídio prescrever? Não sei. Realmente não sei. Eu não tenho certeza das minúcias jurídicas, porque eu acho que, como o Evandro disse que quem assassinou ele foi a mulher, a Regina, eu penso que o Nelson tá sendo julgado por outra coisa. Tortura, talvez, sei lá. Talvez. Ou por, sei lá, estelionato. Ah, Eu realmente não sei quais que são as minúcias, mas é fato que ele não foi, foi ele tipo. que matou, então eles estão. A gente não sabe real, né? Porque, tipo, assim, eu penso que o Evandro era amigo do cara, né? O Evandro era amigo de escola dele. É verdade. Mas eu acho que. Mas Eu eu não acho sei. que o Evandro não tinha mais nada a perder, né? Então eu acho que ele podia simplesmente entregar o Nelson também. Sim. Não sei. E
É, não sei, realmente não sei porquê, mas a Regina finalmente foi condenada e vai ser presa. E aí eu quero encerrar o vídeo com uma frase do grupo do Facebook que chama Justiça para Raymond, né? Com a publicação da Márcia, que ela escreveu em português, inclusive. Eu achei isso legal. Ela escreveu: Obrigada, amigos, família, apoiadores. A justiça para Raymond finalmente é uma realidade. Obrigado a todos vocês por seu apoio, orações e exigências de que a justiça seja servida. Gostaria de agradecer e felicitar o Dr. Luiz Fernando Guedes por seu excelente trabalho como promotor de justiça para o julgamento. Agradeço também ao Luiz Milton de Oliveira Sampaio Neto por prescindir o julgamento e sua decisão de condenar a assassina a sangue frio, Regina Filomena Rachid, a uma pena de 30 anos de prisão. É um agradecimento extra especial para o meu amigo e aliado no Brasil, Mauro Bairé. Sem a amizade, ajuda e dedicação de vocês neste caso, eu estaria perdida. Agora a alma do meu irmão pode finalmente descansar em paz. Gente, que dor. E essa é a história do Ray. E é uma história que eu não sei como não é mais conhecida, porque é uma Deveria ser brasileira. mais conhecida. Ah. Gente, a mulher enforcou e tocou fogo no cara, sequestrou um doleiro com uma peruca, fugiu, largou a bolsa. Foi procurar a bolsa na delegacia. Nossa, gente, que mulher horrorosa, que mulher horrível. Mas, tipo, o pior de tudo ainda é, tipo, o cara, Ele não fez nada, esse ele cara não não fez fez nada. nada. Ele não fez absolutamente nada pra merecer isso. Tipo, não que tenha alguém no mundo que mereça esse tipo de coisa, mas assim, às vezes você vê uma história que o cara foi morto, mas ele era um estuprador, ou ele era, sabe, tipo, um marido abusivo. Tipo, nessa história, ele não fez nada, ele só era meio mala. Tipo, Ah, não, eu e acho que quem nunca? é um exercício que a gente tem que fazer de também. Porque e eu falo isso por mim mesmo, porque enquanto eu estava ouvindo desse caso e pesquisando, uma parte de mim ficou, ai, gente, mas também olha que trouxa, a gente tem que parar de culpar as vítimas por sofrerem golpes, porque o ideal seria a gente viver num mundo em que todo mundo pudesse sim ser trouxa e viver a vida sendo trouxa, porque, tipo, as pessoas têm direito de procurar o amor e de querer ser, tipo, ser bobas e se apaixonar e de querer confiar. Ah. Você nunca deveria ser, tipo, você nunca deveria ser julgado por ter confiado em alguém, sabe? Não, e tipo, existem milhares de histórias de pessoas que se conheceram na internet e hoje estão casadas e têm filhos, ou gente que se mudou para um outro país depois de um mês que conheceu a pessoa e são felizes já há 25 anos. Então, todo mundo espera ser essa pessoa, todo mundo espera ter a sorte de encontrar uma pessoa, sabe, que faça você feliz o resto da sua vida, uma pessoa com quem você possa dividir sua vida. Todo mundo quer isso, todo mundo quer amor, todo mundo quer carinho, todo mundo quer atenção, todo mundo quer confiança, todo mundo quer, sabe, então julgar uma pessoa por procurar e todo mundo sabe que amor deixa a gente trouxa, não tem jeito. Quando Sim, você tá apaixonado, você fica trouxa, você faz coisa besta, você caga. sim. E assim, ele não fez nada de errado, ele só confiou na pessoa errada, mas isso não é culpa dele. Absolutamente não é culpa dele. E eram outros tempos também, né? A internet era um negócio que É, era uma proporção completamente diferente. As pessoas tinham uma noção diferente do que era, né? E tem outra é, coisa, ele já tinha sido casado com uma argentina, já tinha namorado anos uma outra mulher uma também outra de às mulher vezes latina. latina, Pra ele era uma coisa assim, ele estava acostumado a confiar em mulheres na vida dele, e ele tinha relacionamentos longos. Então hum, assim, sei lá, foi uma história que me cortou o coração e que eu não sei como o Brasil não falou nossa. mais, sabe. Nossa, todo É. mundo deveria saber desse homem, pelo amor de Deus, ele não fez nada, gente, sinceramente. E ele finalmente teve justiça, pelo menos, né, pelo menos ela foi Pelo considerada menos culpada, isso, e coitada da irmã dele. Ai, ela né. sonhando com ele, com o rosto vermelho, tô arrepiada até agora, eu tô tipo Esse caso me fez pensar muito no do Tatum Canara, exatamente porque teve a irmã, pensando no caso do John, que foi a primeira vítima, que também teve a irmã vindo para o Brasil pra entender o que aconteceu, a irmã falando que o irmão era ingênuo, que o irmão tinha uma visão de mundo, sabe. E nesse caso que a gente tem hoje, pelo menos eu acho que a Márcia teve uma conclusão, né, porque no caso uhum. do Tatum, com a irmã do John, ela nunca achou o corpo nunca foi encontrado, né. Ah. É, pelo menos ela teve um closure, né, ela teve É, uma conclusão e ela fez amigos nessa no busca por processo. justiça no processo, o que provavelmente ajudou ela a ter,
Tipo, fazer amigos brasileiros ajuda talvez ela a processar esse tipo de coisa, né. Sim. Tipo, ah, É. é isso gente, comecem sua semana com essa, Essa bomba. né. Mas, eu estou na minha cama, eu não sei se vocês repararam que eu não estou no meu não dá pra No ver. seu office. Eu estou no meu depression office, que é tipo, eu ainda a Mônica ainda continua com a molécula de serotonina que a gente divide entre as 3, É, tá passando a conta então dela já, tá na hora passando a dela. conta dela, e mas é isso, de repente semana que vem eu ganho uma molécula de serotonina, e daí eu volto para o meu escritório. Por enquanto eu estou no meu escritório de depressão, que é a cama. Porque como eu falei no início desse episódio, nós somos muito profissionais. Ah, eu tenho um gato aqui. Juro que ele existe. Pauta. Se Pauta, você graças a ouviu Deus. alguém roncando Esse no episódio nesse foi o episódio, Baltazar. foi o Baltazar. O Baltazar estava deprimidíssimo e foi dormir. Nossa, gente, ele ronca a noite inteira. Às vezes quando ele dorme à noite, ele ronca a noite inteira. Eu fico escutando, ele dorme comigo na cama, com o Balta aqui, assim, na minha cara. Eu tipo, Mas é uma delícia dormir com bicho, ah, é mesmo. né. É tão bom que dá Ouvir o good vibes. ronquinho deles, assim, é uma coisa que dá good Se é um vibes. ronquinho, sim, mas isso aqui não é um ronquinho não, Natália, isso aqui já parece às vezes eu fico assustada, penso: "Gente, o que que tá acontecendo aqui?". Um tratorzinho. Mas tá bom, gente, é sobre isso. É sobre isso. Agarre seu bichinho de estimação e é isso. E Tchau. conta aqui se seu bicho ronca. Conta se ele ronca. E conta se você já se apaixonou por uma pessoa no chat. Queremos saber. Tchau.